vocês? Aqui é a tia Maria Fernanda e hoje a gente vai ter mais uma aulinha super legal. Mas antes, para começar, com o pé direito, vamos fazer uma oração, pode ser? Então, ó, fecha o olhinho e repete. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia de hoje. Obrigado por eu estar aqui hoje, vivo. Obrigado pela minha família, pelos meus amiguinhos, pela minha igreja. Obrigado pelo pão de cada dia. Te peço que o Senhor continue nos abençoando cada dia mais, abençoe a minha família, minha escola, os meus estudos, os meus amiguinhos e a minha igreja, meu Pai. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém! Aí, agora, para a gente começar a aula com o pé direito, a gente vai cantar uma musiquinha, pode ser? Então, ó, levanta do sofá para já dar uma animada pra gente cantar, tudo bem? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo, companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, andando por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo, companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, mandando por Senhor. E é isso aí, gente! Muito bom! Agora que a gente já cantou, agora a gente vai sentar de novo, porque a tia Larielle vai chegar para cantar uma historinha super legal para vocês sobre Cristo, pode ser? Só que olha, essa historinha do missionáriozinho fala que a gente tem que viver sobre Cristo e falando as palavras dele para todos os coleguinhas, pode ser? Então chega naquele colega na escola e fala sobre Cristo, que ele vai fazer o dia mais feliz de todo mundo, pode ser? Um beijo e tchau! Olá, crianças! Aqui é a tia Larielle. Para quem já me conhece, um grande beijo. Estou com muita saudade de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre um herói da Bíblia, um homem muito importante. Um homem que teve uma importância muito grande na Bíblia. Vocês imaginam quem é? Não? Pois é, crianças, ele foi o primeiro mártir. Sabe o que é mártir? O primeiro mártir da Bíblia é aquele que é capaz de defender a sua fé, a sua crença, até a sua morte. Então, esse homem, ele foi capaz de defender a sua fé até a sua morte. Então, vocês sabem de quem eu estou falando? De Estevão. Nossa, que legal! Hoje nós vamos falar sobre Estevão. E o versículo que nós vamos enfatizar hoje e guardar no nosso coração é esse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Está em Apocalipse 2:10. Aqui é a coroa. Então, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Estevão tem o significado de coroa. Vocês sabiam? Muito bem. Então, vamos lá. Estevão, ele foi um dos escolhidos pelos apóstolos, discípulos de Jesus, como um diácono. Vamos voltar para a gente entender a história. Os discípulos estavam percebendo que a igreja estava crescendo com muitos membros, com muitos trabalhos. Então, o que aconteceu? Os sacerdotes, os judeus, perceberam que estava tendo um pouco de descuido com as viúvas e os idosos. Então, o que eles decidiram? Resolveram falar para os discípulos de Jesus para eles tomarem uma decisão sobre esse assunto. Então, os discípulos resolveram escalar sete diáconos. Alguém sabe o que significa diácono? Diácono quer dizer servir a igreja, servir as pessoas, os necessitados. Essa é a função do diácono.
E o diácono, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio do amor de Deus. É isso aí, criançada. Então, para ser diácono tem que ter muitas responsabilidades. E um desses 7 diáconos era Estevão. Estevão, ele foi escolhido pelos discípulos porque ele carregava tudo isso. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de poder, porque ele tinha o poder do Espírito Santo para fazer coisas boas para as pessoas, para realizar milagres, e ele trabalhava como diácono na igreja, resolvendo todos esses probleminhas, inclusive cuidando das idosas, dos idosos e de todos os necessitados. E ele também, sabe o que ele fazia de mais precioso? Ele pregava o Evangelho, era o que ele mais gostava, era de falar de Deus, de falar do amor de Jesus, de falar para as pessoas as boas novas. Estevão era cheio, crianças, cheio do amor de Deus. E isso foi causando muita ira naquelas pessoas, nos homens do sinédrio, da sinagoga. Eles foram ficando com muita raiva de Estevão, foi criando ódio até, vocês imaginam? Então sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma cilada para Estevão. Eles contrataram 2 homens para que eles pudessem entrar na rodinha ali onde Estevão estava pregando o Evangelho e começassem a falar mal de Estevão. Então sabe o que aconteceu? Esses 2 homens chegaram lá nessa rodinha e começou a falar. Estevão estava lá pregando e falando e adorando a Deus. Neste momento, 2 homens chegaram lá e começou a falar: é blasfêmia, este homem não sabe o que fala, ele fala contra as leis de Moisés. Pode imaginar uma coisa dessa? Se Estevão falava somente das coisas de Deus, somente o que estava ali nas Escrituras? Muito bem, é muito triste, né, crianças? Aí, sabe o que aconteceu? Estevão não ficou com medo. Estevão, em momento algum, se deixou entristecer e se entregar a esses homens. Como ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha o poder de manifestar, de falar para esses homens com toda a sabedoria do mundo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo dá sabedoria para esta pessoa poder responder argumentar, responder essas perguntas. Então, Estevão respondia, ele dava sermões, ele rebatia, ele não se deixava ser diminuído por aquelas pessoas. E eles foram ficando com mais raiva, com mais ira, e aí eles começaram a gritar: ele merece a morte, apedreja-o. Gente, naquela época, a forma deles matar uma pessoa, martirizar a pessoa, era através de apedrejamento ou crucificação. Então, eles queriam apedrejar Estevão. E aí, neste momento, Estevão se ajoelhou e simplesmente ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Pessoal, a glória de Deus. Então, quando ele olhou para cima, ele viu e disse em voz alta e com coragem: vejo o Filho do Homem em pé com a mão em seu Pai à direita. Então vocês podem imaginar essa cena? Ele viu Jesus em pé com o Pai e ele pôs a sua mão à direita no seu Pai, que é Deus. Vocês entendem essa visualização que Estevão teve? É Deus, é o Pai, é o nosso Pai esperando ele naquele momento, esperando ele no céu. Então, neste momento, Estevão teve a certeza da coroa da vida,
A coroa da vida é a vida eterna, é a salvação, crianças. Então Estevão não teve medo, ele foi fiel até a morte. Neste momento, Estevão pediu para Deus: Deus, perdoa estas pessoas, perdoa os teus atos. Então vocês podem imaginar a pureza de Estevão. Ele pensou igual a Jesus quando foi crucificado. Vocês lembram que o pedido de Jesus na cruz? Deus, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então foi isso que Estevão teve, essa atitude de pedir para Deus perdoar essas pessoas. Neste momento, as pessoas que estavam ali pegaram suas pedras e começaram a lançar pedras sobre Estevão. Foi lançando pedra, até Estevão adormecer. E ele foi para os braços do Pai. História linda e comovente, né, crianças? Vamos guardar nos nossos corações essa história, porque essa história nos mostra a bravura de um homem que foi Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro mártir da história, que entregou sua vida pela fé que ele tinha em Cristo Jesus, um amor que ele teve por Jesus. Ele não teve medo, ele foi em paz. Então essa é a história de Estevão, aqui ele sendo apedrejado, tá vendo? E ele vendo a glória de Deus. Muito bem, agora a tia Lariele vai pedir para vocês, pegar a revista de vocês, na página 10, lição número 5. Aí vocês fazem, essa lição é referente à nossa historinha de hoje, a historinha de Estevão, fiel até a morte. Tudo bem? Então, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, boa semana e que Deus os abençoe.